primeiro ponto de pauta aí é com relação ao STU e à proporcionalidade. E o que está sendo proposto no primeiro item, que é o tema de proporcionalidade, é o adendo à tese guia. Então, são várias propostas de adendo. Que, primeira, manutenção do estatuto conforme tese guia, página 36, fim da proporcionalidade qualificada. Nesse tema 1, as propostas de adendo são as seguintes. Manutenção do estatuto conforme tese guia, página 36, fim da proporcionalidade qualificada. 3, proporcionalidade direta na base sem cláusula de barreira. 10, qualificar a proporcionalidade com a cláusula de barreira em 20%. Retomar a majoritariedade. 12, serão permitidas inscrições de chapas incompletas que não tenham 27 trabalhadores. 13, incorporar a proporcionalidade da inscrição de chapas com 14 integrantes e fim da cláusula de barreira. Então, assim, eu acho que tem aqui o seguinte, para a gente fazer o encaminhamento da seguinte forma. Se a gente faz a manutenção do estatuto e a questão da proporcionalidade, se a gente mantém, ou se a gente vota essa questão da majoritariedade. Certo? Na realidade, como existe uma proposta de supressão, né, ou a majoritariedade, retomar a majoritariedade, a primeira votação é essa. Não, mas se vota manutenção, depois tem modificação. Então, vota uma contra a outra. Isso, legal. E depois vai para as modificações. Perfeito. Esse tema para nós, quanto tempo eu tenho? 3? Esse tema para nós foi muito importante, a gente pautou ele nas unidades aí, e a nossa proposta vem no sentido de cobrar o sindicato, né, e o movimento sindical da conta que faz sobre como que nós avançamos nas nossas lutas, né? Na nossa visão, o sindicato não tem conseguido fazer o enfrentamento que deveria, e esse ano teve provas, né? Tem gente apresentando calendário de mobilização, tem gente falando o que precisa fazer para a gente conseguir defender nossos direitos. E fica uma pergunta de por que isso não foi feito esse ano. Ao longo das assembleias em que a gente foi, né, foi um ano em que a gente não teve sequer o reajuste da inflação no salário, em que a isonomia recuou, que tudo que a gente estava demandando ali foi ignorado pela reitoria, e ainda assim nós não lutamos, né? Então, assim, com todo o respeito do mundo, as ideias, nós queremos que as chapas aí apresentem seus programas políticos, o que vão fazer, e é para isso que a majoritariedade é importante, para acabar com a brigaiada da diretoria na Assembleia, para acabar com aquela coisa de você fazer um programa político qualquer e depois a política que unifica a maioria da diretoria ser uma coisa que não é clara, né? Isso acontece hoje, é só a gente perguntar o que aconteceu com as negociações que foram usadas como justificativa para a gente não fazer greve esse ano, né? Aí se você chegar no sindicato aí e perguntar para todos aqueles grupos que estavam lá na frente falando que não dava para fazer greve porque tinha pouca gente numa assembleia cheia, né? O que foi feito para a gente garantir a isonomia, o reajuste do salário, o dinheiro na carreira, a redução dos fretados, fim da terceirização e etc., vai todo mundo falar que a culpa é da proporcionalidade, é de alguma postura que tem lá dentro, né? E a proporcionalidade poderia dar certo se nós tivéssemos um acordo sobre como que nós fazemos nossa luta. Principalmente se o objetivo do sindicato é ajudar a reitoria ou é por meio do enfrentamento à reitoria que nós vamos tirar nossas vitórias, né? O movimento sindical hoje tem esse problema político. E não adianta a gente achar que é na base de uma moralidade, que nós vamos unir, ser amigos um do outro, que nós vamos resolver esse problema. Porque na hora dos momentos decisivos, os favores que alimentam a burocracia sindical entram em choque se a gente faz luta, né? Então tem hora que a gente tem que decidir entre a burocracia sindical, que não quer enfrentar o Tadeu, ou entre o que a categoria fala. E é muito simples, eu sei que para alguma concepção sindical que tem aqui na maioria do STU, é difícil saber o que o povo quer, mas o povo não quer reduzir o salário, né? E não é por meio dessas negociações
ou por meio da atuação que nós temos feito, que nós vamos garantir, né? A atual política da maioria do sindicato não foi expressa nas eleições, não foi votada pela categoria, e isso acontece porque a proporcionalidade permite uma fragmentação política muito grande do processo e despolitiza, né, a eleição da nossa diretoria, que é quem é responsável por organizar e encaminhar os enfrentamentos para garantir nossas vitórias, né? Então a majoritariedade é para a gente fazer luta. Quem votar contra isso aí, depois vai amargar 5 anos ainda do nosso sindicato ajudando o Tadeu, né, e vai ter que fazer essa autocrítica uma hora ou outra. Obrigado. Companheiros, nós estamos aqui defendendo a manutenção do Estatuto da forma como ele está. Para nós, essa experiência da proporcionalidade, ela foi aprovada no último Congresso, e ela não é a fonte dos problemas do sindicato. Não é a fonte dos problemas de fundo do sindicato. Esse Congresso aqui está estabelecendo um debate importante acerca de quais são os problemas do sindicato, quais são os problemas de organização do sindicato, como é que nós temos que avançar nessa discussão da organização. A proporcionalidade, ela veio num cenário de dificuldades da diretoria anterior que teve que antecipar a eleição do sindicato. Isso foi feito no último Congresso. Não dá para, a cada Congresso, a gente ficar mudando o estatuto e a forma da eleição como argumento para justificar uma melhor estruturação do sindicato. Nós achamos que a proporcionalidade, se bem conduzida, se voltada para estar presente nas unidades, se estabelecer como meta organizar os trabalhadores, nós podemos ter um saldo positivo nisso. Isso não é uma questão de princípio. Organizar tem que servir para lutar. Se a proporcionalidade ajudar nisso, é importante. Nós tivemos problema até aqui. Acho que daqui para frente nós temos que avaliar onde nós erramos para poder consertar e tocar essa diretoria do sindicato e uma próxima dentro de um ambiente que todas as forças políticas possam conduzir a luta e a organização dos trabalhadores. A gente vai votar pela manutenção da proporcionalidade e pelo fim da proporcionalidade. A segunda proposta é a majoritariedade. Quem é a favor da manutenção do estatuto e a proporcionalidade, levanta o crachá. Nossa. 8 votos pela majoritariedade, 1 abstenção. O segundo encaminhamento com relação a esse item é agora como é que a gente vai manter a proporcionalidade. Tem várias propostas aí. A primeira, que é o item 8, é o fim da proporcionalidade qualificada. Que é igual. Que isso, para mim, é igual ao fim da cláusula de barreira, que é também igual à proporcionalidade direta na base, sem cláusula de barreira. Ou mantém a qualificada, ou é direta na base, certo, gente? Isso significa o quê? Se você tem uma proporcionalidade qualificada, você vai definir um percentual que aquela chapa pode ter de membros na diretoria. Então, vamos supor, quem tiver menos de 10% de votos, a chapa que tiver menos de 10% está fora da diretoria. Se você tem a direta na base, qualquer número de votos elege um diretor para o sindicato. Certo? Você tem um coeficiente, né? Dentro desse coeficiente, você não tem o limite para estar dentro da diretoria. Entendeu? O coeficiente, entra. Atingiu, entra. Então, companheiros, dando continuidade à primeira defesa, a ideia aqui é tornar o sindicato cada vez mais democrático. Cada vez mais democrático no sentido que pessoas possam se organizar e participar da direção sindical. Nós entendemos que, quando se cria uma cláusula de barreira, você pode deixar pessoas importantes que querem contribuir com o sindicato fora dela. Ontem nós demos um exemplo de democracia. Retiramos um nome nosso do Conselho Fiscal e colocamos um companheiro que não estava ligado a nenhuma das forças, nenhuma das correntes do sindicato. Se o companheiro não é ligado a nenhuma corrente, quiser montar uma chapa, ele vai entrar com o número de votos que ele conseguir. Então, a nossa ideia é propiciar
que cada vez mais a participação da categoria junto à direção do sindicato esteja mais garantido. E a proporcionalidade direta na base garante esse espaço. Porque aí o processo, você deixa de também ter grupos que têm mais condições, às vezes, de fazer campanha e entrar com uma cláusula de barreira ou número de corte no seu percentual, que hoje é de 10%, possa estar na direção do sindicato. No congresso passado, a gente votou pelos 10%, é claro, porque a gente queria introduzir esse processo na direção do sindicato. Achamos que é uma experiência interessante, mas precisamos avançar no processo democrático. Precisamos garantir que os companheiros e as companheiras que queiram se organizar politicamente dentro da direção da entidade possam participar efetivamente. Porque entendemos, inclusive, que o sindicato é uma frente de trabalhadores. O sindicato não pode ser do coletivo A, do coletivo B, do partido A, do partido B, do partido C. Ele é uma frente de trabalhadores que busca congregar o conjunto de ideias que possam contribuir com o processo sindical. Isso vai fazer com que mais gente, inclusive, busque filiação à entidade para que possa disputar a direção do sindicato. Então, nós só temos a ganhar com esse processo. Porque aí o sindicato vai ter mais gente fazendo campanha, vai ter mais gente filiando gente, vai ter mais gente convencendo da importância de vir para dentro do sindicato ajudar a construir a luta. E vamos à luta, companheiros. Bom dia a todos e a todas. Eu vou aqui defender a proporcionalidade qualificada, que a gente já apresentou isso na tese da Alerta Unicamp. E eu acho assim, quando a gente discute proporcionalidade ou não, direta na base ou não, qualificado ou não, acho que os argumentos, assim, qualquer um dos lados pode usar os mesmos argumentos para defender a sua proposta. Mas o que eu queria ponderar aqui é o seguinte, você ter uma diretoria proporcional, inclusive o Kiko acabou de defender aqui, eu acho que a gente consegue efetivamente ampliar os horizontes daqueles que querem efetivamente organizar o nosso sindicato e mobilizar os trabalhadores, porque você pode trazer mais representatividade, mais ideias para dentro da entidade. Mas isso não significa também que a gente, que uma chapa montada pura e simplesmente para concorrer às eleições do sindicato e que receba qualquer número de votos, porque quando você tira a qualificação, qualquer número de votos que essa chapa venha a ter, que ela esteja representada na diretoria do sindicato, porque muitas vezes tem interesse, sim, não vamos falar aqui que são os independentes, os inocentes que vão montar uma chapa. Se ele conseguiu montar uma chapa já com 27 diretores, ele já não é assim tão desinteressado da luta. Então, se ele quer efetivamente estar na diretoria do sindicato, eu acho que o mínimo que tem que fazer é estar ajudando na mobilização e na organização, e para isso o que ele tem que fazer? Ele tem que estar inserido na categoria. Para estar inserido na categoria, ele tem que ter um percentual razoável de votos, que seja 10%, que seja 15%, que seja 8% para a chapa. Mas eu acho que a gente tem que começar a colocar isso, porque senão a gente desqualifica a montagem e o cumprimento das tarefas da diretoria do sindicato. Eu acho que qualificar não é acabar com a democracia. Qualificar também no sentido de democratizar o nosso sindicato. Conforme a orientação do nosso campo cutista, estamos defendendo a proporcionalidade pelo fato de estar dando certo. Isso é importante ressaltar que, pelo menos do nosso campo cutista, o nosso 5 diretor, defende a proporcionalidade qualificada. Eu acho que a gente tem que começar a discutir como é que foram, durante esse mandato, durante essa gestão, o comportamento dos outros grupos, que, na verdade, os outros grupos não têm mantido essa proposta de qualificação. Então, nós defendemos a qualificação, proporcionalidade qualificada, e manter, pelo menos, no mínimo 10%. Eu acho que é a melhor saída para manter a proposta do propósito. Então, mantemos a proporcionalidade qualificada. Conto com o apoio de todos vocês. Obrigado. Quem é favorável à permanência do estatuto, que é a proporcionalidade qualificada, levante o crachá. Quem é favorável à alteração do estatuto, proporcionalidade sem barreira, levanta o crachá. Não. Ganhou a proporcionalidade qualificada, a manutenção do estatuto. Se a gente mantém uma proporcionalidade com uma barreira de 20% ou de 10%. 20% altera o estatuto e 10% mantém o estatuto. Vendo as defesas aqui, fica parecendo que o seguinte:
que a proporcionalidade é um processo de democratização do sindicato, e o sindicato ele tem que ser um apanhado de boas intenções. Então, assim, o fulano tem boa intenção, né? Na categoria todo mundo é bem intencionado, todo mundo quer o bem da categoria, e aí tem, né, propostas ali para as boas intenções, e vamos colocar todo mundo no sindicato, que aí que essa soma é a teoria do salpicão, né? A gente junta um monte de coisa boa, que no final vai ser um bom resultado. Na verdade, o que acontece é que a proporcionalidade ele é um processo de escamoteamento do debate político. Por quê? Porque na proporcionalidade, eu não preciso debater o centro da política da universidade. Eu vou para o meu nicho, por exemplo, eu tenho uma inserção dos aposentados, então eu monto uma chapa só de aposentados. Eu tenho uma inserção na área da saúde, eu monto uma chapa só da área da saúde. Eu tenho uma inserção ali num determinado setor da universidade, eu monto uma chapa que vai dialogar só com esse setor. E vou fazer só o debate pequeno, o debate raso com esse setor. Porque eu não preciso ter a política do sindicato, o que eu preciso é ter um número de votos para eleger 1, 2 diretores, para eu ter o meu espacinho, o meu feudinho. Só que na hora da composição da diretoria, não é só os debates setoriais que são feitos. E aí, na hora das decisões políticas do sindicato, e de tirar a política do sindicato, esses pequenos grupelhos que de nicho tiraram a sua representação, vão blocar na oposição de maioria do sindicato. E aí o Toninho pergunta, ele fala assim, vamos à luta, são 8 diretores. Como que são minoria? São minoria porque são 19 contra 8 na diretoria do sindicato. Apesar de ter 4 chapas que foram eleitas lá, na verdade, existem 2 posicionamentos na diretoria do sindicato. E o que acontece é que essas chapas que hoje estão juntas na diretoria, não precisaram fazer o debate do que os unificava na hora da eleição. Cada um dialogou com o seu segmento, escamoteou a política que unificava eles e que unifica hoje eles na direção do sindicato e leva uma maioria, e ainda, além de levar uma maioria, se esconde atrás do processo da proporcionalidade para dizer que a culpa não é minha, a culpa é do outro e tudo mais. E aí a cláusula de barreira de 20%, apesar de não ser ideal, que eu acho que eu defendo a majoritariedade, mas a cláusula de barreira de 20% obriga um pouco mais as chapas a dizerem o que os unifica na hora da eleição. Porque aí não adianta eu fazer, né, campanha só no meu extremamente setorizada, porque eu vou ter que unificar com a política mais geral para ter uma parcela de representação na categoria na hora de me eleger. Por isso que a gente defende aí que a qualificação seja em 20%, porque acho que isso politiza o debate do sindicato, faz com que não seja escamoteado os debates centrais da nossa categoria, e o sindicato tem que se posicionar. Qual a sua posição em relação ao reitor, qual a sua posição em relação à luta dos trabalhadores, e não ficar fazendo o debate secundarizado aí no processo de eleição e depois que assume a diretoria. Obrigado. O Diego apresenta aqui um argumento para justificar os 20%, que eu acho que ele não é muito real. Porque quando a gente discute uma qualificação de 10%, você está estabelecendo um parâmetro de quem vai entrar no sindicato e quem não vai entrar no sindicato. Nós tivemos no último processo eleitoral, os companheiros que se apresentaram como a chapa da CUT, que eram companheiros articulados na universidade toda e que não tiveram os 10%, ficaram fora da diretoria do sindicato. Então, quando você estabelece um patamar de 10%, você já faz uma linha de corte que vai levar a que as chapas se unifiquem, que os grupos se unifiquem, que se articulem, para poder ter uma densidade de voto que ele vá para o sindicato com uma representatividade considerável para poder compor uma gestão do sindicato. Então, essa questão dos 10%, conforme está no Estatuto, é um parâmetro razoável para isso, e acho que a gente tem que continuar vivenciando essa experiência. Não estou dizendo aqui que nós vamos morrer defendendo isso, porque isso é da contingência de cada momento. Mas, do nosso ponto de vista, essa discussão de ter 10% como a linha de corte, ela possibilita que as forças políticas se articulem, montem as chapas e estejam presentes no sindicato, forças com expressão na universidade. Não são chapas montadas ali a qualquer preço, mas tem que ter uma densidade na universidade para garantir que tenha 10% de representação para disputar a eleição do sindicato. Quem é favorável à manutenção do Estatuto, levante o crachá.
Quem é favorável à alteração do estatuto, levante a crachá. Abstenção. Então, ganhou a manutenção do estatuto. A próxima votação é com relação às inscrições das chapas. Se elas são incompletas, né, que não tenham 27 trabalhadores, ou que pode ser com menos, uma chapa com até 14 integrantes. Essa votação, na realidade, implica, de novo, altera o estatuto ou permanece o estatuto. Se altera o estatuto, a gente vai estar votando. Na realidade, eu acho que essa proposta é uma só. Né? Pode. Queria sugerir o seguinte encaminhamento. A gente vai alterar o estatuto ou não? Se não alterar, as duas propostas estão fora, porque tem menos do que 27 diretores. Se alterar, a gente vê se é com 14 ou se não tem limite. Pode ser assim? Eu estou defendendo, na realidade, uma proposta que permita chapas incompletas com mais da metade dos membros da diretoria, que são 27, ou seja, 14. Né? E vou explicar por quê. Tudo isso vai na mesma linha de raciocínio. O que é? Não, na mesma linha de raciocínio que a diretoria do sindicato é uma direção, não é o sindicato. E ela tem que ser a mais democrática possível, trazendo todos os grupos de opinião que existem, tendências que existem dentro da categoria. E isso vale, se for uma pessoa, às vezes, é mais valiosa na diretoria do sindicato, se ela tiver maturidade, tiver com o espírito de colaborar e debater com a categoria, do que 8, muitas vezes. Né? E a gente tem experiência disso nessa diretoria. Segundo, na realidade, por que 14? Porque com 14, você pode, na realidade, se você tiver 50%, esse grupo tiver 50% dos votos, pela proporcionalidade, só cabe chapa incompleta em proporcionalidade, obviamente. Com a proporcionalidade, ela vai ter metade da diretoria, talvez até a maioria, dependendo da sobra das outras chapas. Portanto, é democrático. Né? E isso permite, na realidade, que grupos que não são muito grandes consigam lançar a chapa própria com o seu projeto próprio, sem ter que negociar programa com outras chapas. Nesta diretoria, fizemos chapas com o companheiro Toninho. Fizemos um programa em comum, estamos cumprindo um programa em comum, temos muita unidade. Mas, se não tivesse, a gente lançaria o nosso programa, talvez o efeito seria o mesmo. Não adianta nada, né, ter muita gente na diretoria, 27, com um programa, etc., e depois a diretoria rachar, como aconteceu no passado. É melhor ter clareza de ter chapas diferentes, e a chapa que tiver, vai lá, defende o seu programa não é majoritário, então o programa majoritário que vai orientar a diretoria, mas ele vai colaborar, ele vai estar nas discussões, e, na realidade, a categoria vai ser chamada mais para responder, muito mais assembleia, conselho de representantes, aumenta a sua influência. Tinha gente nessa outra greve que não queria assembleia. Tempo. E nós sempre, terminando, e nós sempre defendemos que, principalmente numa greve, tem que ter assembleias semanais para a categoria dizer e organizar a greve. Eu queria retomar o argumento anterior, porque o argumento do Zago caberia se tivesse passado a proporcionalidade direta. Que aí eu concordaria com ele que você não precisa apresentar uma chapa completa, porque você pode fazer um ajuntamento, pegar ali com a perspectiva de você ter 5%, 6% dos votos, 3%, e disputar. Você não vai exigir que uma chapa tenha 27 para fazer essa parte da proporcionalidade direta. Isso está superado. Quando a gente diz aqui que é importante qualificar a disputa, então não tem razão de ser você ter uma chapa que ela vai disputar para ter no mínimo 10% da categoria e não ter as condições de apresentar uma chapa completa. Então, é contraditório isso. Como é que eu posso apresentar uma chapa que eu vou ter que disputar 10% e não botar 27 membros, que é o que exige para compor uma diretoria do sindicato? Então,
eu acho que tem que aí reafirmar e ser coerente com o que a gente votou, que é, na proporcionalidade qualificada, é importante que se mantenha a indicação da chapa, se tem 27 diretores, que eu acho que ainda é pouco, mas isso não está em discussão aqui, porque o que está em discussão é diminuir, e isso é pior ainda, porque você reduz a capacidade da ação do sindicato. Nós estamos propondo, então, que se mantenha o estatuto para que tenha, no mínimo, ou que se respeite os 27 diretores na hora da inscrição da chapa. Aqui na linha 56, na segunda página, aí, no verso, está assim, ó. A diretoria, órgão executivo do sindicato, será composta por 22 membros. Veio de algum grupo isso. O que nós estamos discutindo aqui é também a alteração de número de vagas da inscrição das chapas. O que eu queria saber é o seguinte, e se esse item cabe nessa discussão ou não cabe? Aqui está regulamentando eu quero essa explicação. Tá. Aqui está regulamentando o número de membros na direção. Então, você pode até ter uma chapa completa, e depois, se aqui passar que é 22 membros na direção, a chapa completa vai ser de 22. Então, agora a gente está discutindo a chapa. Depois, a gente vai discutir a direção. Ok? Compreendido? A gente vai estar votando agora como que a chapa se apresenta. É uma chapa completa ou é incompleta? Porque tem, inclusive, uma outra aqui que não fala de número. O Zago falou de 14 na defesa dele, que é uma das propostas. A outra proposta não fala de número. Então, o que a gente está propondo é chapa completa ou chapa incompleta. Quem quer chapa completa, mantém o estatuto. Quem quer que possa ter chapa que não tem um número completo, altera o estatuto. Depois disso, se passar a alteração, a gente vê qual que é o número. Compreendido? Podemos votar, gente? Sim? Então, em votação, quem é favorável à manutenção do estatuto, levante o crachá. Pode abaixar. Quem é favorável à alteração do estatuto, levante o crachá. Eu acho que ganhou a manutenção. 2 abstenções. Mantém o estatuto. A próxima votação. Supressão dos parágrafos 5 e 6 da página 36. Quais são esses parágrafos? Aqui. Alerta Unicamp defende que a proporcionalidade seja mantida como uma experiência de organização sindical. Na condução da gestão da diretoria, aprovou o retorno do escritório do Dr. Cremasco para tocar o jurídico do STU. Esse é o parágrafo 5. O parágrafo 6, e daí ele segue. O parágrafo 6. É preciso considerar que o sindicato recuperou a capacidade, de tocar os projetos que haviam sido construídos. Esse é o 6. A proposta é suprimir o parágrafo 5 e o parágrafo 6, que depois se repete nas linhas 28, suprimir o parágrafo 5 da página 36. E nas linhas 36 a 38, suprimir o parágrafo 6 da página 36. Então, a gente estaria discutindo a linha 16, 28 e 29, 36, 37 e 38, que versam sobre o mesmo ponto. Eu queria fazer uma questão de encaminhamento. Eu acho que a gente deveria... Podemos votar depois o texto, mas o que está embutido nessa supressão é uma proposta. Então, não estamos discutindo o texto aqui. É a proposta de retomar o fundo jurídico. Eu acho que a gente deveria discutir essa proposta, se ela é aprovada ou não, e depois a gente discute se o texto está adequado ou não para justificar essa proposta. Não, eu entendi. Está se questionando o texto. Mas o texto versa sobre uma proposta. Fundo jurídico. Criação do fundo jurídico. Então, eu acho que a gente devia versar sobre a proposta. Vamos debater aqui se a proposta serve ou não serve. Se ela servir,
o texto responde. Se ela não servir, o texto tem que ser adequado para uma formulação nova. O Zago tem uma proposta de encaminhamento. Então, mas não tem problema discutir as duas coisas. A gente tem que definir a proposta, porque se a proposta não passar, aí se trata de outra lógica. Depois o texto a gente combina e vê como é que faz, se tem acordo, não tem. Se a gente... O companheiro Zago tem uma proposta de encaminhamento. Do jeito que a gente está fazendo agora, a gente tem a tese guia e tem os itens da tese guia. O grupo decidiu, por alguma razão, que quer suprimir esse item da tese guia. Vai ter debate, por isso que tem que ter debate. No debate, se tiver alguma dúvida, o proponente da proposta da tese guia defende e explica. Se houver necessidade de modificação, ela fala, isso aqui está errado, então a gente modifica. Mas o que está sendo votado é a supressão. E é isso que tem que ser votado. Certo? E é claro que vai ter a defesa, quem está propondo suprimir, vai dizer por que quer suprimir. Se convencer o plenário, suprime. A defesa, a tese guia, vai ter que convencer o plenário que não tem que suprimir. Se alguém acha que tem que modificar, porque tem um mal-entendido, uma palavra errada, aí muda, não conseguiu suprimir, aí modifica. Porque senão a gente vai... Esse tema aí, se abrir, vai ter umas 10 inscrições e aí a gente vai embora. Então, eu acho que a gente tem que seguir o que o grupo propôs. O plenário está bastante disperso, a gente gostaria de pedir a colaboração de todos aí no silêncio, para respeitar, inclusive, a fala dos companheiros quando estão falando. Eu queria... diferente do Zago, sem compromisso de discutir o texto, eu queria manter a proposta de que a gente fosse direto para a proposta se cria o fundo jurídico ou não, e depois a gente discute o texto. Eu queria propor a mesa que a gente encaminhasse isso. O plenário concorda com essa proposta de encaminhamento? Sim? Então tá. Não, é o encaminhamento do Kiko mesmo, porque, na verdade, tinha duas propostas falando a respeito se vai ter ou não o fundo jurídico. Eu acho que o que a gente tem que encaminhar é essa política. A política, assim, vai ser criado um fundo jurídico de 5% das causas do sindicato ou não. E aí você engloba tanto essa proposta de supressão dos 2 parágrafos, que o Renan veio explicar que era essa a intenção, e essa outra proposta de supressão aqui, da frase na página 36 e essa que está suprimir aqui, que é o item que faz a proposta do fundo jurídico. Então, o encaminhamento é o seguinte, então a gente vai colocar agora a discussão se mantém o texto com relação ao fundo jurídico ou se a gente faz a alteração dessa proposta. Tá? Então, assim, quem vai defender a alteração? O que a gente tem, só para... Não é defesa, ele está pedindo para explicar um ajuste da proposta, porque estava meio incompreensível aqui. O que é o fundo jurídico? Então, é um pouco isso. O que a gente está propondo nessa proposta é que todos os trabalhadores que entram com ação judicial no sindicato e ganha a ação lá no final... desse ganho, 5% vem para compor um fundo jurídico que teria o papel de pagar sucumbências, perícias e melhorar a estrutura do jurídico. Tinha um item aqui, que era o que o Toninho estava questionando, era pagamento do escritório. O que nós estamos dizendo para ele é que isso aqui tem uma errata nisso, porque não é, no fundo, o escritório é pago com um contrato que o sindicato tem com o advogado. E quando precisa reajustar ou não reajustar esse contrato, é uma decisão da diretoria. Mas o fundo tem esse objetivo, de possibilitar quem tem ganhos, financie também a possibilidade de quem não tem possibilidade de entrar na justiça, entrar, e quando perder uma causa, você tem um fundo que possa compensar também para as pessoas pagarem. A explicação é essa. O Diego vai defender a proposta
de alteração do texto da tese guia. E quem defende? Você defende a manutenção? Marcílio defende? Então tá, vamos lá, Diego. Para que serve o jurídico do sindicato? O sindicato, ele tem um jurídico como um serviço que presta categoria, ou seja, o sindicato ele facilita o acesso da categoria jurídico, ou o jurídico é um instrumento do sindicato para tocar as políticas da categoria e garantir que os direitos da categoria sejam efetivamente cumpridos. Eu acho que é esse o debate, porque quando o trabalhador ganha uma causa, a gente acha que não tem que ter desconto, é um direito do trabalhador de receber aquela indenização daquele valor referente ao ganho da causa. Esse dinheiro não tem que ter desconto por conta do sindicato para cobrir qualquer outro custo do jurídico. Esse dinheiro é um dinheiro do trabalhador. Por isso que a gente defende que não tenha essa questão do fundo jurídico, né, que o dinheiro da causa ele seja revertido completamente para o trabalhador e que o sindicato ele arque com qualquer custo de manutenção do jurídico como uma ferramenta que é para garantir os direitos dos trabalhadores. Passou 1 minuto. Acabou? Não, só para complementar que ao longo das gestões que nós tivemos, não sei se todo mundo tem conhecimento da situação orçamentária do sindicato e tal, nunca foi difícil para o STU garantir que o associado tivesse um serviço jurídico isento de cobrança. Né, a gente fez essa mudança, isso não apertou, não, pelo contrário, a gestão passada recuperou o caixa do sindicato, né, nesse contexto aí em que cortou essa arrecadação, inclusive porque esse fundo, mesmo depois de ganhar a ação da sexta parte, etc., não estava gordo, não. Então, isso aí, na verdade, quando a gente elimina esse fundo, nós estamos oferecendo ao trabalhador um serviço jurídico que ele tem direito, porque o sindicato existe e garante ao setor jurídico ali a clientela e um monte de ação. Né? Essa remuneração já é para dar conta de melhorar o jurídico, né, as sucumbências, as pendências, isso aí cabe tudo no orçamento, sem nenhum problema, e é dinheiro do associado que paga, e é isso. Sei lá, sucumbência. Bom dia, companheiros e companheiras. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o caixa do sindicato já estava recuperado. E só essa folga tem porque tem a sobra do imposto sindical. Não vem falar que vocês fizeram milagre lá, e além do mais, muitos processos que foram entrados naquele período nós estamos perdendo agora. E por que nós defendemos que tenha o fundo do jurídico? Por duas questões, pessoal. Quando eu entro na justiça, eu ganho, eu enfio no bolso. Quando perde, todos têm que pagar. É errado. É errado. Todo mundo. Porque eu sou um indivíduo que tem o direito de entrar na justiça individualmente. Mas quando eu ganho, o sindicato fica olhando. E se eu perdesse, quem paga? É o coletivo? Isso está errado, pessoal. Então, a nossa proposta, por exemplo, se tem uma perícia, quem paga? O coletivo? Se eu ganho, só eu ponho no bolso? É uma questão política de pensar coletivamente. Essa é a questão que nós temos que tirar da nossa cabeça, pessoal. O indivíduo pensar só no indivíduo, está errado. Nós temos que viver coletivamente. Nós temos que pensar, quando eu ganho, a coletividade tem que receber um pouco também. Quando eu perco, a coletividade vai pagar. É isso que nós estamos tratando aqui. Não é nada diferente. Parece que o bonito falar aqui, nós estamos defendendo a maioria. Não está defendendo, não. Não está defendendo a maioria, não. Ele está defendendo que quando eu ganho, eu guardo no bolso. Quando eu perco, a maioria paga. E, além do mais, acho que nós podemos ajustar o texto para essa proposta que o Kiko fez aqui, de explicar o que é. Mas nós temos que colocar o fundo jurídico novamente, para que quando nós perdemos o processo, a sucumbência, a perícia, seja pago por todo mundo, pelo coletivo. E quando ganha, 5% fica para o sindicato, para o fundo jurídico. É isso. Gente, nós estamos num processo aqui de votação. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que a gente está votando? Vai votar? Como a gente não está votando o texto, a gente está votando a ideia, eu acho que tem que ouvir o cara. Tá. Ô, João Daniel, a sua proposta é do quê? É de... Não, ele vai aparecer de novo. 10 mil vai ficar.
Tá, então vamos lá, gente. Fala, Taigo. O que você quer? Tudo bem, eu estou pedindo, perguntei. Gente, então tá, ó, a gente está aberto aqui aos esclarecimentos. Ô, João Daniel. Taigo. Não, companheiros, é um pedido de esclarecimento mesmo que eu estou fazendo aqui à mesa, porque eu quero saber se essa nova redação, essa nova forma que foi apresentada aqui no plenário, ela vai estar contida já aqui no texto que vai estar sendo votado. Essa é uma condição para que a gente possa conseguir pensar sobre qual é a linha de votação que a gente vai ter aqui. A gente vai ler aqui a proposta que a gente está fazendo de redação desse assunto. Gente, o que nós estamos votando? Aqui não estamos votando o texto ainda, é a proposta. A proposta trata do seguinte: criação de um fundo jurídico do sindicato. 5% das causas ganhas, lá, vencida em última instância, vem para um fundo do sindicato. Esse fundo vai servir para estruturar o jurídico no pagamento de perícias e sucumbências. Os trabalhadores que perderem eventualmente processo, que tiverem que ter gastos, esse fundo serve para isso. As perícias que são necessárias para estabelecer processos vão ser custeadas com esse recurso. Hoje não existe um fundo que faça isso. Esse é o texto. Esses dois parágrafos serão substituídos por esse texto. Essa é a resolução. Então, e os parágrafos somem. E os parágrafos somem essa... Companheiros, a questão é a resolução. O parágrafo trata de uma avaliação do jurídico. Se melhorou ou não melhorou, isso é outra coisa. Vai ter que discutir isso depois. Então, é a ideia depois da supressão do texto. Esclarecimento, João Daniel. Bom dia, pessoal. Nós vamos ser rápido. Duas coisas. Em cima do que o Marcelo falou, eu tenho acordo totalmente. Quando a pessoa entra com uma ação no sindicato individualmente, ou seja, então não está entrando coletivo, é uma causa dele. Se ele ganha, ele enfia dinheiro no bolso. Se ele perde, a sucumbência fica por conta do coletivo, do sindicato. Concordo. Agora, num caso coletivo é diferente. Entramos numa ação coletiva. Se nós ganhamos, beleza. Né? Todo mundo teve... Foi usado o sistema do sindicato. Agora, se perdeu, a sucumbência é do sindicato, porque foi direito de todos entrar nessa ação. Então, aí, nesse ponto, também desconcordo. O esclarecimento é o seguinte: o dinheiro que vai entrar desses 5%, que ele seja colocado numa conta específica para o jurídico, não utilizado para nenhum tipo de outras formações. É isso? Ótimo. Questão de ordem. Questão de gente, ordem. olha, eu vou dar a fala para o William e depois a gente vai tentar encaminhar essa discussão aqui. Gente, é só uma questão de ordem. Está se discutindo se vai criar o fundo ou não, não é isso? Então, acho que a gente tem que votar se vai criar o fundo ou não e depois discutir como que vai ser esse fundo. Porque senão a gente não produz. Entendeu? É isso que eu estou entendendo errado. Não é isso que vocês estavam discutindo? Defendeu a criação e a não criação. Um defendeu contra o fundo e o outro defendeu a favor do fundo. Então a gente tem que votar a favor do fundo ou contra o fundo. Aí depois discute o restante. Gente, podemos então encaminhar isso? Então, só uma proposta. A gente colocou aqui qual é o caráter desse fundo jurídico, certo? Então, eu acho que agora a gente tem condições de estar votando essa proposta. Então, a votação vai ser a seguinte: favorável à criação do fundo e não favorável à criação do fundo. Certo? Não. Favorável e contrário à criação do fundo.
Companheiros, gente, vamos lá, então. Então, ó, proposta 1. Quem é favorável à criação do fundo jurídico, levante o crachá. Isso. Quem é contra a criação do fundo jurídico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abstenções? 1, 2. 2 abstenções. Então, ganhou a criação do fundo jurídico. O fundo jurídico vai ser de acordo com o que foi lido aqui e com esse caráter que foi colocado aqui. Certo? Voltamos ao parágrafo, supressão do parágrafo. Isso. Agora a gente vai voltar para discutir a supressão. A gente agora vai discutir a supressão do parágrafo 5 e 6. Independente da supressão, o fundo jurídico foi aprovado. Agora a gente está discutindo o texto que está na tese guia. Ok? Então, a consulta é quem quer defender a supressão dos parágrafos 5 e 6. Toninho. Quem defende a manutenção do texto? Da tese guia. Então, mas quem vai defender? Quem? O Kiko. Ok, então 3 minutos para o Toninho. Vou dividir o tempo com a Adriana aqui. Olha só, nós estamos pedindo a supressão desse texto especificamente, porque é uma avaliação que parece que o sindicato começou a funcionar o jurídico a partir da mudança do escritório para o Cremasco, desconsiderando todo o processo que foi feito na gestão passada. A gente acha que não é dessa forma que a gente constrói. Teve avanço na gestão passada, teve equívocos na gestão passada com relação ao jurídico, mas não dá para desconsiderar todo um processo construído da gestão passada jurídica, na troca do escritório. Até porque escritório jurídico ele vai de acordo com a condução da gestão que se apresenta, discutindo juntamente com a categoria. Nosso programa de chapa na gestão anterior apresentava uma mudança do escritório jurídico, porque era uma solicitação de um segmento da base para isso. E tentamos um novo escritório e avançamos com algumas questões, como perdemos algumas ações jurídicas, como todo escritório. Então, o que nós estamos pedindo a supressão aqui é que parece, e aí é um equívoco dos companheiros da Alerta, né, de colocar de uma forma que o jurídico começa a funcionar e começa a existir a partir dessa gestão. Tem 1 minuto e meio ainda. Complementando aí, né, o que o Toninho coloca, o documento, como o Kiko já até colocou, é uma avaliação do grupo dele, não é uma avaliação do conjunto da categoria. O conjunto da categoria não tem uma avaliação que o doutor Cremasco é tudo isso aqui que está dizendo aqui. E também não tem uma avaliação de que quando trocou, de que houve um prejuízo para a categoria a troca do escritório. Essa avaliação é do Grupo Alerta. E nós estamos discutindo aqui o congresso do sindicato, qual é a avaliação do conjunto da categoria. Como a tese guia ganhou, é a hora da gente fazer os aportes. E o que nós estamos debatendo aqui é que nós não temos acordo com essa posição. Essa pode continuar sendo a posição do Grupo Alerta e a gente vai respeitar. O grupo continua com esse posicionamento, mas esse não pode ser o balanço efetivo do nosso Congresso. Sem contar aqui que colocar que o escritório do doutor Cremasco na tese é quase que uma deusificação dele, né? O cara é tão bom assim que ele merece uma tese inteira, uma parte da tese do sindicato. Eu acho que é um exagero da nossa parte colocar ele com todo esse peso, independente da qualificação profissional que ele tem. O que a gente defende é um escritório jurídico competente que resolva as causas dos trabalhadores e tudo mais. Agora, se ele cumpre esse papel ou não, é uma questão de avaliação nossa do cotidiano. Não cabe a gente colocar esse debate numa tese. Então, é por isso que a gente está votando a supressão do parágrafo. Bom, companheiros,
de fato, nosso Congresso ele tem um encaminhamento que nós não trabalhamos o balanço do sindicato de uma forma distinta. Então, o balanço do sindicato ele está na composição do que justifica as propostas. O que nós estamos dizendo ali? Que houve um processo, e não foi só na gestão Alerta, foi lá atrás, em que nós redefinimos o jurídico do sindicato a partir de um debate de assembleia, que definiu que ia ter um escritório de advocacia que pudesse estabelecer uma relação mais permanente com a categoria. Na Assembleia, foi uma disputa, foi natural, foi legítimo, e venceu uma proposta e um projeto. Então, o que os companheiros fizeram foi abortar uma proposta que era uma proposta que estava dando certo, aí é uma questão de avaliação, para colocar uma outra, desconsiderando esse processo de que essa discussão foi uma discussão de Assembleia dos Trabalhadores da Unicamp. E nós concordamos com a análise que está ali, de que houve um projeto bem-sucedido, com erros e acertos, mas no balanço geral é um projeto bem-sucedido. Não se trata aqui de endeusar escritório ou personificar nada. Se trata de discutir um projeto e que foi discutido com a categoria e aprovado em Assembleia. É isso que justifica a análise que a gente está colocando na tese. Quem é favorável à manutenção do texto, levante o crachá e permaneça com o crachá levantado. Quem é favorável à supressão do texto, levante o crachá. Está mantendo o texto na tese guia. O próximo encaminhamento é o seguinte: suprimir o texto, parágrafo 2, da página 36, da tese guia. Que é... Então, está escrito assim, a eleição do sindicato se deu após dificuldade da gestão Vamos à Lutas, que levou à antecipação da eleição do sindicato. Foi a primeira vez, desde a fundação do STU, que uma diretoria não consegue completar o mandato. No espírito, inclusive, do que foi a defesa anterior, do que é uma resolução congressual que vai orientar a nossa categoria, o que é o balanço de um grupo específico. A antecipação do pleito eleitoral, né, para antes da campanha salarial desse ano, foi uma deliberação do Congresso anterior, e não foi uma deliberação feita assim, ai, gente, a gestão não está dando conta, por favor. Não foi isso. Né? Nós tínhamos um problema político, que uma gestão que começou majoritária estava proporcional, indecisa sobre a posição que tinha frente ao reitor. Se ia fazer briga ou se não ia fazer briga. Foi por isso que a gente defendeu o fim da proporcionalidade e a antecipação da eleição passada. Né? Foi para o sindicato entender que precisa fazer briga na campanha salarial. Esse problema permanece. E a coisa de dizer que a outra gestão não conseguia completar o mandato, isso é uma avaliação que é, inclusive, não é verdade. Infelizmente, não dá para dizer que a gestão anterior não conseguia segurar o seu mandato. Né? Por questões políticas, isso foi mudado. Foi deliberação do último congresso que a gente discutiu aqui, não foi como está sendo colocado. Primeiro assim, a importância, quando você muda um modelo eleitoral, não faz sentido nenhum você continuar numa manutenção de uma direção. Por exemplo, se nós defendêssemos aqui e passasse a majoritariedade, não faria nenhum sentido 5 coletivos continuar dentro da direção do sindicato, porque você mudou o modelo. Então, assim, dizer que se antecipou a eleição por conta da crise, não é fato. Se antecipou a eleição porque mudou o modelo de eleição do sindicato que a gente defendia a proporcionalidade. E de mais a mais, foi decidido, como já foi citado aqui, dentro do Congresso dos Trabalhadores. Então não foi uma decisão da direção. Nós trouxemos ao Congresso e os delegados sentiram melhor antecipar o processo eleitoral. Tem ainda 1 minuto. Só para continuar, pessoal, eu não faço parte de nenhum grupo político dentro do sindicato, não faço parte de nenhum grupo que escreveu nenhuma tese, mas é lamentável como a tese guia que venceu é individualista, trata todas as vitórias da Unicamp, da categoria, como responsabilidade da chapa, trata tudo de uma forma como agora esse momento é o momento da alegria da Unicamp. A gestão voltou
a diretoria. E não, a gente sabe que não é bem assim. Então a gente vê uma tese cheia de mimimi, de briguinha, cheia de coisinha, pela tese toda. Aí você vê o segundo parágrafo de uma tese de um congresso dos trabalhadores da Unicamp falando de gestão anterior e etc, etc, que foi decidido em congresso, como já foi dito aqui. Não, 15 segundos. 15 segundos. Vai? 15 Companheiros, rapidamente, nesses 15 segundos, eu quero orientar o Congresso a votar pela supressão, porque não está colocado aqui a gente fazer um balanço de uma gestão do sindicato. Está colocado aqui no Congresso a gente apontar para onde que o sindicato vai avançar e quais são as lutas que nós vamos construir. Então, eu quero começar justamente por aí. A gente está num congresso dos trabalhadores da Unicamp, onde todos os congressos, esse é o 13º, a gente sempre fez balanço, encaminhou propostas para os trabalhadores da universidade e para o sindicato. Qual que é o problema de se fazer um balanço? Não estou entendendo. Se não é para fazer balanço e apontar caminhos, então a gente já vamos encerrar aqui essa discussão e vamos almoçar mais cedo, todo mundo. E o outro companheiro ali, desculpe, eu não sei o nome dele, mimimi aqui para esse congresso, não fomos nós que trouxemos, não foi a Alerta que trouxe mimimi. Inclusive, qualquer companheiro que, de bom senso aqui, prestar atenção nas intervenções, vai ver um certo clima, e não é da Alerta Unicamp. Então, vamos fazer a discussão política. Assim como a gente, vários companheiros têm muitos anos de trajetória, fundaram esse sindicato e sempre com seriedade. Mas nem por isso as divergências deixaram de ser debatidas. E esse congresso vai decidir o que ele quer para frente, até o próximo. Qual o problema? E esse parágrafo, ele está só fazendo uma constatação que o próprio congresso anterior fez e apontou a antecipação da eleição. É mentira, então, isso? Não houve antecipação? E qual foi a conclusão? Foi porque mudou para proporcionalidade? Mudou, inclusive, porque o sindicato estava em crise. E todo mundo naquele congresso avaliou que era melhor você voltar para aquele modelo. O que é isso? Qual que é o problema nesse parágrafo? Ninguém está falando nada, ninguém está expondo ninguém. Estamos falando de uma crise dentro da gestão do sindicato e que foi antecipada as eleições e que a categoria inteira reconhecia esse problema. Ninguém aqui quer ser melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário, se tem uma corrente política nesse sindicato que leva porrada e levou e leva, mais que todas as outras, é a Alerta Unicamp. Porque muitas vezes a gente está no campo, todos contra a gente. E a gente deixou de fazer política por isso? A gente trata as coisas politicamente, os trabalhadores que decidam. Estou aqui defendendo a manutenção do texto da avaliação de que houve antecipação da eleição do sindicato por conta da crise, o primeiro mandato que não conseguiu encerrar seu trabalho em 20 anos de sindicato. Quem é favorável à manutenção do texto da tese guia, levante a mão. Ô crachá, desculpa. Quem é favorável à supressão do texto, levante o crachá. Uma abstenção. Então, está mantido o texto da tese guia.